Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos aqui à vossa lição. Esta é a lição número 7. As últimas três aulas, a 5, a 6 e esta a 7, procuramos focar aqui, no fundo, o trabalho da energia para atacar o palco, ou para nem atacar, é para se colocar em palco, não é? Temos uma fase que é a fase da sedução, depois temos a fase do conforto e agora temos a fase do ataque, ou seja, o momento em que você coloca toda a emoção, toda a emocionalidade no palco, não é? Portanto, são três fases, no fundo temos aqui três lições correspondendo a essas três fases. Quis realmente usar aqui esta decomposição em três momentos, para perceberem que há um primeiro momento em que vocês trabalham convosco, com as vossas emoções, com a vossa emocionalidade, para depois haver um segundo momento em que vocês criam, digamos, o diálogo, a estrutura com o vosso parceiro, em diálogo, em transformação, e vão aprendendo na própria criação de realidades e de cenas, para depois ter a fase final da entrega artística, que no fundo corresponde à fase do clímax e à fase da verdadeira conexão emocional. Já tínhamos falado aqui algo sobre isso, tínhamos, creio que na lição 4, abordado a questão de nós termos que ter sempre o domínio emocional, ou seja, trazer o emocional, a nossa história e a história do outro para cima do palco. Quando nós falamos sobre nós mesmos, sobre momentos difíceis da nossa vida, isso é poderoso para captarmos o outro e o trazermos também connosco e para que a situação se torne mais autêntica, mais verdadeira. E é disso que estamos aqui a falar, não é? A fase do ataque, a entrega artística com verdade, em que nós estamos a expor a nossa verdade. Porquê é que existem as outras fases iniciais, a fase da sedução e a fase do conforto? Porque nós primeiro precisamos conhecermos-nos bem, conhecermos a nossa história e ter o conforto de estar perante um público, perante o outro, com o qual nos sentimos bem. E o primeiro apoio, digamos assim, para estarmos com o público é o nosso parceiro de cena, é a pessoa com quem interagimos. Ou seja, ao expor aquela nossa história e interação com o outro, no fundo é o entrelaçar duas histórias, isto torna-se muito mais atraente para o público, para quem está de fora e assiste àquela relação. Portanto, é em equipa, é em trabalho com o outro, é em serviço recíproco que chegamos depois àquilo que é a conexão verdadeira e emocional na entrega artística com verdade que surge no fim. Portanto, temos aqui esta fase final da jornada cénica, que é aquilo que temos estado aqui a ver. O ator expõe-se através da sua verdade e intenção. Não se trata de intensidade bruta, mas sim de presença emocional precisa e impactante. Então, o que é o ataque na cena? Não? O que é esta fase, digamos assim? É um momento em que o ator deixa de se esconder na sua emoção e age com clareza e propósito. Ou seja, é simultaneamente mergulhar na nossa linha do tempo e nas nossas emoções mais profundas, mas não ficar lá. Trazer isso através de uma ação com clareza e propósito em relação ao outro. Não se busca o efeito, mas sim a verdade. Isto vai provocar reações genuínas com gestos, olhares e silêncios. E aqui é muito importante o gesto, o olhar e depois o silêncio. O silêncio é criador de novos espaços, de novos gestos e de novos olhares. Portanto, quanto mais forte for o olhar, fortalece o silêncio. E quanto maior for o silêncio, mais forte é o olhar e o gesto. Alguém que é mais calado, mais restrito, consegue sempre ter mais poder. Outra lição de Dale Carnegie. Vamos então passar aos princípios do ataque. Aqui uma citação que eu acho que é importante sobre de Boleslavski, mais uma vez, este dramaturgo americano, em que ele nos diz a emoção no palco é resultado, não objetivo. Portanto, qual é o objetivo? O objetivo é conhecermos-nos bem, aprofundar a nossa relação connosco, fortalecer-nos, conhecer o outro, o ator com quem contracenamos e com o qual desenvolvemos conforto. Portanto, inicialmente sedução, connosco mesmos, trabalhada connosco mesmos, o conforto, trabalhado com o outro, e finalmente aquilo que é o ataque, que é a fase final, ou que é a fase de exposição pública, em palco, perante o público. Então, a intenção tem que ser transparente, tem que haver uma emoção com coragem, tem que haver uma condução consciente e uma ação antes da emoção. A ação tem sempre que controlar a emoção. E somos nós que controlamos a cena. E revezamos o nosso controle em relação ao outro e do outro em relação a nós. É uma dança, digamos assim. Há um momento em que conduzimos e depois somos conduzidos. Exatamente como patinagem artística
ou então danças latino-americanas, não é? Em qualquer uma delas, estejamos a dançar rumba ou estejamos a fazer patinagem no gelo, vai sempre haver esta ação antes da emoção, vai sempre haver esta antecipação, a tal intuição que eu falei aqui há uns slides atrás, para depois termos a capacidade de termos um ataque forte. Portanto, intenção transparente, emoção com coragem, condução consciente e ação antes da emoção. São 5 passos essenciais aqui do princípio do ataque. Portanto, agora vamos para os exercícios. Eu trago sempre exercícios, já sabem. Frase íntima, expor sentimentos com controle. Aqui já não vai ser uma frase de abertura como aquelas que eu dei acerca de uma bebida e de um drink, que também depois proporciona um aspecto emocional. Já vimos isso quando começamos a falar, enfim, de uma história qualquer acerca de como nós estamos conexos com, lá está, o cocktail. E aqui estou a pensar no filme do Tom Cruise, não é? Do cocktail, porque até um cocktail pode ter uma história, não é? E, portanto, mas não é isso que eu vou aqui falar, ok? Já não estamos aqui muito para retratar a fase da sedução, estamos aqui na entrada na intimidade. Isto implica um trabalho interno de outras oficinas, nomeadamente do infantário, dessa oficina em que nós temos que ir ao nosso inconsciente e à nossa infância, àquilo que está lá atrás, àquilo que são os nossos gatilhos, aquilo que são as nossas dores, as nossas gestalt, não é? Fritz Perls, que eu aliás aconselho, fala muito sobre as técnicas gestalt e sobre as pérolas. Nós temos um conjunto de emoções ligados a momentos que são memórias, portanto a questão do uso da memória como forma de, digamos, viés emocional que nos pode catapultar para esse controle, porque se nós controlamos o nosso sentimento, vamos conseguir controlarmos-nos e termos esta capacidade de sabermos o que são frases íntimas, sabermos ir ao nosso passado e trazê-las. Portanto, vai trazer essa frase íntima acerca de si próprio, algo que tem a ver com a sua identidade, com um momento de maior sofrimento do passado ou um momento de grande satisfação. Você saberá essas pérolas que tem dentro de si, essas memórias, e essa frase tem a ver com essa memória. Diga 3 vezes, escondendo, provocando e expondo, não é? Aqui nas 3 vertentes. E vai fazer isto com o parceiro, mais uma vez. Depois vai haver uma inversão de papéis, ou seja, primeiro você faz isso, ou seja, escolhe essa frase íntima para dizer, tenta esconder, provoca, usa-a provocando, ou então, pura e simplesmente a expõe. E o seu companheiro, a pessoa com quem está a fazer este exercício, vai fazer exatamente o mesmo e depois vai haver uma inversão de papéis. Depois, a reflexão que é qual destes três momentos, o momento em que tentou esconder, o momento em que provocou, ou seja, o momento em que foi defensivo, o momento em que foi agressivo, ou o momento em que foi simplesmente natural. E qual é que gerou melhor reação no outro, dizendo o outro relativamente a essa mesma frase. Ok? Vou dar um exemplo de frase. Eu dei o meu primeiro beijo quando tinha 3 anos de idade, na caravana de campismo dos meus pais, a minha amiga chamada Mónica. Ok? Agora eu posso esconder isto, dizendo apenas eu dei o meu primeiro beijo quando estava no parque de campismo. Pode dizer provocando, dizendo dei este beijo e senti-me espetacular e devido que alguém mais se tenha sentido assim, fazendo uma provocação, ou por simplesmente expondo, explicando aquilo que é, aquilo que aconteceu, tentando ser detalhista, explicando exatamente o que foi ou não foi. E o seu companheiro, ou a pessoa com quem está a fazer este exercício, dirá o mesmo. Este é o exercício da frase íntima, ok? Passamos então agora para o exercício 2, que é flertar com a cena, ou fazer, digamos assim, a sedução com a cena, envolver-se com a cena, se quisermos dizer. Isto é uma expressão mais brasileira, mas no fundo o que temos aqui é fazer esse flerte, essa sedução com a cena. Então, objetivo, sustentar uma tensão emocional. Portanto, tem que ser uma cena em que temos que ter um subtexto forte e sublinhar que não pode ser dito, ou seja, no fundo aquilo que queremos dizer não podemos dizê-lo verbalizando. Por exemplo, imagina uma cena que você vai criar com a pessoa com quem está e simulem que você está a encontrar essa pessoa, atraí-lo com outra. Imagine, faça de conta que são namorados e que está numa situação em que vê essa pessoa a beijar outra pessoa. E o que vai dizer será, obviamente,
uma qualquer abordagem em que vê a outra pessoa ir embora, a tal pessoa que estava com a sua companheira ou com a sua namorada, e vai se aproximar dela e vai ter uma conversa na qual não vai dizer aquilo que está a sentir ou a pensar. Pronto, portanto tem que sublinhar o que não pode ser dito e tem que atuar insinuando, sem dizer diretamente. Vai falar sobre eu vi que talvez tu tenhas alguém, ou seja, temos aqui num momento posterior a você ter visto a traição e a forma como vai falar com essa pessoa. E aqui vai ser muito atento, esta vai ser a sua reflexão, onde é que o corpo quis falar. Ou seja, que parte do seu corpo é que se queria movimentar ou de que parte é que vinha a emoção para falar. Porque a zona do corpo também nos diz muito acerca do sentimento e da emoção. Exercício 3, as 3 fases da cena. Integrar presença, conforto e entrega, uma cena com 2 atores. Comece com presença, crie conexão, entregue uma emoção com clareza e depois reflita. E do outro lado façam exatamente o mesmo. Este exercício será um exercício já depois dos outros 2. Depois, a tríade da atuação autêntica, não é? Portanto, basicamente, presença, conforto, ataque, que fazem parte da verdade cênica, ou desta tríade da ação cênica ou da verdade cênica. Essas fases coexistem e sobrepõem-se. Ter esta percepção, a pressa quebra a emoção e a preparação cuidadosa gera impacto real. Dito isto, e em conclusão, atuar com coragem e técnica. Portanto, entrega verdadeira, não vem com pressa, mas sim com paciência. O ataque emocional só é eficaz quando construído sob base sólida. E aqui uma citação de Boleslavski: a emoção é o resultado de uma preparação feita com paciência, respeito e verdade. Basicamente, isto que eu tinha para vocês nesta vossa 7ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, então.